Muito bem, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sejam muito bem-vindos, senhores e senhoras. Vamos falar sobre coisas importantes aqui nesse momento. Essa é uma live super importante, eu tenho certeza que vamos falar de coisas que você gosta, que você vai gostar de saber, que você vai gostar de ouvir. E eu quero também ver a sua participação nos comentários. Aproveita e coloca um coração, compartilha com seus amigos e amigas, que a live de hoje está imperdível. Você que gosta do meu conteúdo, que me acompanha aqui sempre, você sabe como as informações que nós passamos são práticas e objetivas, cientificamente embasadas, para trazer a você qualidade de vida, autoconfiança. Essa live de hoje está excelente. Coloca um coração aqui, por gentileza, compartilha com seus amigos. Nós vamos falar sobre um tema maravilhoso. Hoje a nossa LACE, vamos botar esse nome aqui, LACE, Live de Autocuidado Emocional, porque se você não cuidar da sua saúde mental, ninguém fará isso por você. Então essa live é super importante para a sua vida. Nós vamos falar sobre um conteúdo que é muito importante, como aumentar a sua autoconfiança diariamente. E nada melhor do que uma live que começa com quase 15 minutos de atraso para a gente falar sobre autoconfiança. Por quê? Teve o atraso? Sim, e daí? A gente corrige, a gente dá um passo de cada vez e a gente vai, com atraso ou sem atraso, apresentar uma excelente apresentação com informações importantes para você, de qualquer maneira, porque a gente não pode ser perfeccionista, a gente tem que dar um passo de cada vez, a gente tem que aproveitar as oportunidades que a vida nos traz. A gente precisa levar essa mensagem que é tão valiosa da autoconfiança, da autoestima para todas as pessoas. Meu nome é Fábio Sanglar, eu sou médico, atuo no campo da saúde mental há mais de 10 anos, sou criador do método Revolução Cognitiva e quero ajudar a você a superar a ansiedade, recuperar a autoconfiança, ter mais saúde mental e produtividade através do conhecimento científico. Tudo que nós vamos falar aqui é cientificamente embasado, nunca saiu da minha cabeça. É algo que é baseado em estudos. E por que falar sobre autoconfiança é importante? Algumas pessoas podem pensar, autoconfiança isso é um papo aqui de autoajuda, um papo rasteiro, muito superficial. Na verdade, existe de fato pessoas que falam sobre autoconfiança de forma muito superficial, mas não acredito que será o nosso caso, porque nós estamos trabalhando com ciência. E a autoconfiança é importante sim, porque nós estamos falando de um dos critérios, um dos aspectos de uma doença terrível, que é o quadro da depressão. A depressão é uma doença que tem como uma das suas mais marcantes características a perda da autoconfiança. Então, quando a gente fala sobre autoconfiança de forma científica, de forma responsável, nós estamos falando sobre vida, sobre esperança, sobre recuperar a sua vida, a sua saúde mental. É claro que você não precisa ter depressão para ter algum problema de autoconfiança, mas por que a terapia cognitiva comportamental é considerada, especialmente nos países desenvolvidos, o padrão ouro, a terapia mais bem estudada e documentada para o tratamento da depressão? Exatamente porque ela trabalha nas distorções cognitivas, naqueles pontos que são sérios e que fazem parte do nosso pensamento e que nos leva para um estado de sofrimento desnecessário. Esse é o grande ponto e eu quero que você entenda isso nesse momento. Aproveita e coloca um coração nossa live, compartilha com as pessoas que você conhece, porque nós vamos entrar agora no conteúdo propriamente dito e eu tenho certeza que você vai gostar do que a gente vai falar. Muito bem, quando a gente fala sobre autoconfiança, a ideia é uma aposta nas suas capacidades. Né? A autoconfiança é exatamente a capacidade de você apostar em si mesmo, apostar em si mesma. Eu vou citar aqui alguns exemplos de pessoas que sofrem por causa de falta de autoconfiança e nós vamos também trazer a solução para essas pessoas. Porque o nosso objetivo, a nossa missão é levar a cura da ansiedade.
a melhora dos sintomas depressivos através do conhecimento científico. Isso é algo valiosíssimo. O primeiro padrão que eu quero falar hoje com você, e talvez isso gere já de cara uma certa polêmica, porque é um tema sensível, é a vitimização. Muitas pessoas dizem algo parecido com: eu não consigo ser autoconfiante, eu não consigo ser confiante em mim mesmo, porque a minha família nunca me incentivou. Esse vitimismo, essa vitimização, essa característica de jogar no outro uma responsabilidade que você tem, é algo que precisa acabar na sua vida definitivamente. Se você quiser uma cura da ansiedade, se você quiser melhorar seus sintomas depressivos, se você quiser melhorar o seu caso. É claro que existem famílias disfuncionais. Nós não estamos aqui dizendo que as famílias são perfeitas ou que as famílias não tenham responsabilidade sobre alguns problemas que acontecem na vida das pessoas. Mas você não pode se estagnar, você não pode se acovardar, você não pode se entrar numa situação de não poder lutar mais, porque o passado não pode mais ser mudado. Ainda que a sua família queira mudar, o que aconteceu já aconteceu. E você não tem controle nenhum sobre o comportamento da sua família, você não pode fazer a sua família mudar a mentalidade dela. O que já aconteceu, já aconteceu. O que interessa é daqui para frente, e nós vamos dar ferramentas, práticas e objetivos para você melhorar. Então, a primeira coisa que precisa existir, se você quiser acabar com a falta de autoconfiança, o boicote, a autossabotagem em relação à autoconfiança, é destruir a vitimização. É claro que os outros fizeram coisas boas e ruins comigo, mas eu tenho a minha responsabilidade individual e eu posso fazer muitas coisas com essa responsabilidade individual. Eu posso ir para frente, eu posso ir adiante, eu posso reconstruir a minha vida. Eu posso reescrever a minha história. O segundo ponto fundamental é acabar com o perfeccionismo. Eu estou falando aqui do perfeccionismo, daquele pensamento do tudo ou nada. Eu vou te dar um exemplo que você possivelmente já viu algumas pessoas falando. Se eu não for o melhor na apresentação, é porque eu sou um fracasso. Se a minha apresentação não for perfeita, vai fazer uma apresentação na escola, na faculdade, no trabalho, se a sua apresentação não for perfeita, ela é um fracasso, ela é ridícula. A apresentação foi ridícula. Por quê? Porque ela não foi perfeita. Quem se identifica aqui, coloca aqui nos comentários, eu me identifico. Um ato de coragem que eu quero pedir de você. Eu me identifico. Muita gente vai se identificar com isso. Pensamento tudo ou nada, ou seja, tem um padrão de excelência muito grande, uma exigência interna muito grande, e se eu não vou de cara e alcanço o melhor resultado de uma vez por todas, eu já me sinto um fracasso, eu já me sinto um lixo, eu já me sinto desprezível, já me sinto ridículo ou ridícula. Alguém se identifica com isso? Pois é, este é um padrão daquilo que a gente chama de pensamento do tipo tudo ou nada, que é um verdadeiro sabotador da autoconfiança. E se você quer a cura da ansiedade, a recuperação de muitos dos sintomas depressivos, se você quer restabelecer a sua vida, a qualidade de vida, este é um ponto fundamental para você trabalhar. Por quê? Porque não é tudo ou nada. Às vezes um pequeno erro na sua apresentação não invalidou a sua apresentação. Esse pensamento do tudo ou nada te impede de crescer um passo de cada vez. Você fez uma apresentação, teve alguns errinhos, mas você pelo menos tentou, você se arriscou, você foi lá, você apresentou aquilo que você pensa, aquilo que você fala. Se aqui nesse momento que eu estou falando para vocês eu cometer algum erro, e daí? O conteúdo que eu estou apresentando é um conteúdo cientificamente validado, importantíssimo. A mensagem é maior do que eu. Vocês precisam saber que as distorções cognitivas são padrões que vocês aprenderam de sua família, da sua cultura, da sua comunidade, padrões duros de perfeccionismo.
que estão destruindo a possibilidade de crescimento de vocês. E vocês podem sim melhorar, avançar, crescer, se desenvolver, se vocês conhecerem mais a sua mente. O melhor tratamento para ansiedade é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Então a gente chama de pensamento tudo ou nada, exatamente quando a pessoa tem essa dicotomia. Se não for perfeito, é um fracasso. Se não for perfeito, é ridículo. Pensamento tudo ou nada. Você cresce um passo de cada vez, dá um passo de cada vez em direção ao seu aprimoramento, à excelência, à sua melhora. Não se cobre tanto, não seja perfeccionista. Queira sempre melhorar, mas sempre um passo de cada vez. E não menospreze os humildes começos. Não menospreze as coisas boas que você já fez. Sabe qual que é um pensamento que é irmão desse? A gente chama de pensamento visão em túnel ou abstração seletiva. Eu fiz uma apresentação enorme, maravilhosa lá no meu trabalho, na faculdade, na escola, na igreja, mas aí no momento eu gaguejei, eu errei umas palavras. E aí depois que a apresentação passa, muitas pessoas me elogiam, parabenizam por eu ter falado bem, etc. Mas a minha mente vai só naquele erro, só naquele ponto negativo, e fica o tempo todo martelando na cabeça. Como ser ridícula? Como ser ridículo? Você errou isso. Que coisa idiota. Que vergonha. Esse tipo de pensamento, ele é destrutivo e ele é injusto. Porque você não está levando em consideração. Você fez uma palestra de 1 hora. Você errou 15 segundos. Ao invés de valorizar os pontos positivos, nem que seja a sua coragem de dar a cara, de se levantar, de se expor frente a tantas pessoas te olhando, você teve a coragem de você falar, de se expressar, de expor o seu pensamento, de transmitir a sua mensagem. E se não foi perfeito, pode melhorar com o tempo, mas valorize já as coisas positivas que você fez. Então, para quem está chegando agora aqui na nossa live, nós já citamos alguns pontos fundamentais, eu quero relembrar. O primeiro deles é vitimização. A vitimização é terrível. A vitimização, ela joga toda a responsabilidade dos outros pelos seus próprios fracassos e erros e imperfeições que, como ser humano, você sempre vai ter. Mas a responsabilidade é toda dos outros. Foi a minha família que me incentivou, o meu trabalho que não me dá oportunidade. E a sua responsabilidade individual de crescer, de melhorar, de ir para frente, não pode ser levado em consideração? É muito perigoso o posicionamento de vítima, porque a vítima é uma posição muito fácil, né? A vítima tem sempre razão, ela é a boa, a coitada. É claro que existem pessoas que estão sofrendo injustiça, mas mesmo as pessoas que já sofreram injustiça, ela tem tratamento, ela tem terapia, ela tem medicação, ela tem cursos de autocuidado, ela tem como melhorar as coisas que aconteceram, melhorar a sua mente, melhorar o autoconhecimento e ir para frente e construir uma nova história. E é isso que eu te convido a fazer. Construa uma nova história, porque você só tem controle sobre o aqui e agora. O passado já passou, já acabou. É como se nunca tivesse existido. O passado já acabou. É agora que você tem poder, força para agir. Então se levante e haja e faça acontecer. Abandone completamente a postura vitimista. Assuma o controle sobre a sua vida. A autoconfiança virá naturalmente, organicamente, a partir do momento que você se arrisca, se expõe. Existe até uma patologia dentro da psiquiatria chamada fobia social. A fobia social é exatamente aquele quadro no qual o indivíduo tem um medo muito grande de ser julgado e ser considerado indigno, de ser considerado diferente, de ser considerado incapaz, de ser julgado e ser rejeitado. Qual é a melhor maneira e melhor tratamento para a fobia social? A exposição gradual àquilo que traz o sofrimento.
Exposição gradual. Não é pegar um indivíduo que tem fobia social e jogar ele num palanque, mas é ele se expor naturalmente, progressivamente, um passo de cada vez, dessensibilizando o seu medo e a sua preocupação em falar em público, em ser julgado, e aquilo naturalmente vai melhorando a sua ansiedade, além da terapia cognitiva que vai fazer ele pensar de uma maneira diferente. Por exemplo, quem foi que disse que as pessoas não gostam de você? Existe uma distorção cognitiva que a gente chama de leitura mental, quando você pressupõe que sabe o que as pessoas estão pensando, e regra geral é um pensamento negativo contra você. Aí você entra numa sala, tá todo mundo sério, assim, as pessoas não vão com a minha cara, estão me achando esquisito, estão me achando inadequado, e aí você assume 3 posturas: luta, fuga ou briga, ou enfrentamento. Então, ou você fica reativo, brigando com as pessoas, austero, ou você se paralisa, fica tenso, ou você sai daquele local. E você precisa, na verdade, reestruturar isso. Como você reestrutura? Primeira coisa, conhecer a distorção cognitiva que está te aprisionando. Você não precisa estar passando por isso. Você pode sair dessa situação de sofrimento. Conheça, isso aqui é uma leitura mental, eu não sei o que as pessoas pensam de mim. Então eu não posso partir do pressuposto que eu entrei na sala, está todo mundo com a cara feia para mim, que é porque as pessoas não vão com a minha cara. Pode existir 1 milhão de razões pelas quais as pessoas não querem olhar para mim ou conversar comigo. Eu não vou partir do pressuposto que é exatamente por causa de mim. Pode ser problemas pessoais dela, né? A pessoa tem um problema no casamento, um problema no emprego, está meio tensa por causa disso. Às vezes é rude, mal educada com você, nem é por você, são por problemas pessoais. Mas então nós já falamos de vitimização, pensamento tudo ou nada, visão em túnel, que é focar só nos aspectos negativos ao invés de enxergar todos os pontos positivos. Tem 50 pessoas que chegam para você e te elogiam pelaquela apresentação que você fez na escola, no trabalho, na igreja. Uma pessoa fez uma crítica, tua atenção vai só para a crítica e para aquela sensação: eu sou um fracasso, minha apresentação foi ridícula. Que vergonha minha apresentação. Vontade de sumir daqui. Isso é a visão em túnel e é um padrão que destrói a sua autoconfiança. E como você sai dessa situação? Questione aquele pensamento. Será que é justo 50 pessoas me elogiar, uma pessoa fez uma crítica e eu levar isso para o pessoal a tal ponto de me frustrar, de parar de conversar com as pessoas, de parar de olhar para as pessoas? Será que é justo esse processo? Será que eu estou sendo justo comigo? Esse é um questionamento que vale muito a pena cada um de nós fazer, e isso é reestruturação cognitiva. A reestruturação cognitiva tem que ser algo que vem na sua mente organicamente. Você conhece já as distorções cognitivas. No método Revolução Cognitiva nós apresentamos 10 distorções cognitivas, que são aquelas mais bem documentadas e práticas e fáceis de entender, exatamente para você saber, olha, esse aqui é o mapa do seu sofrimento emocional. São esse tipo de pensamento, esses tipos de pensamento que fazem você se travar, você não conseguir evoluir, você ficar com a sua autoestima baixa. Nós estamos falando aqui apenas sobre coisas de autoestima que já foram validados por vários estudos científicos, inclusive em pacientes depressivos, inclusive em pacientes deprimidos, mas não apenas nele, também em população saudável que tinha problema na autoconfiança. E a gente está trabalhando um por um nesse processo. Outra coisa que muitas pessoas têm: o fulano de tal, já nasceu com autoconfiança, mas eu nunca vou ser autoconfiante. Comparação. Comparação injusta, comparando o seu desempenho com o desempenho do outro. Você não sabe o que se passa na alma da outra pessoa, você não sabe o que passa na cabeça dos outros. Então você não pode se comparar. Você não pode dizer que você não tem autoconfiança e o outro tem, porque você não sabe a dimensão da confiança do outro e em que ela se alicerça, em quais experiências
da vida essa pessoa já passou para ter essa desenvoltura, e se realmente é uma desenvoltura tão grande quanto você pensa. Mas mais do que isso, esse tipo de coisa, ela é meio que irmã da vitimização, porque você tira de você a responsabilidade de lutar. O outro já nasceu com autoconfiança. Eu não. Eu não tenho autoconfiança. Então não tem nada que eu possa fazer para melhorar a minha mente. Isso é uma grande mentira. O melhor remédio para a sua ansiedade, para a sua depressão é o autoconhecimento. O autoconhecimento. Invista em você. Invista na sua mente. Invista na sua capacidade de pensar e de confiar em você mesmo. Este é o diferencial que vai fazer você não só melhorar sintomas, como ter uma vida mais produtiva, mais foco, mais disciplina, mais produtividade. Quantas pessoas pararam de confiar em si mesmo e por isso não vai na academia, porque não acha que vai emagrecer, não faz um vestibular porque acha que não vai passar. A autoconfiança, como eu disse, é a aposta na sua capacidade. Se você perder essa aposta na capacidade, você não faz nada. Quantas pessoas estão com a vida absolutamente estagnadas porque pararam de confiar em si mesmas? Lembra do pensamento tudo ou nada? E não, se eu não passar de primeiro, eu nem faço vestibular. Que bobagem. Se eu não passar de primeiro, eu nem faço concurso. Tem tanta coisa para estudar que eu nem começo. Pensamento tudo ou nada. Tem tanta coisa para estudar, ao invés de entender que é um passo de cada vez. Tem muita coisa para estudar, mas tem um ano inteiro para estudar. Eu vou dedicar 5, 6, 7 horas de estudo. Eu vou estudar matéria por matéria e quando terminar o ano, estiver na hora de fazer a minha prova, eu já vou ter um repertório muito maior do que eu tenho hoje. O grande inimigo da autoconfiança é esse bloqueio. Ou tudo ou nada. Tudo ou nada. Tem tanta coisa para fazer que eu nem faço. Não, dá um passo de cada vez. Levante-se com coragem, dê um passo de cada vez. Você vai melhorar, você vai ter mais autoconfiança, você vai ter mais força para seguir o caminho que você precisa seguir. Você vai conseguir vencer os obstáculos. Um passo de cada vez. Tem mais uma distorção cognitiva que eu acho que vale muito a pena falar, que é maximização das imperfeições. Eu gosto de separar a maximização e minimização porque elas têm características diferentes. Então, a maximização das imperfeições. Eu travei na reunião, nunca mais vão confiar em mim. Travei na reunião. Fui fazer uma reunião, fiquei travado, não estava com tanta autoconfiança naquele momento, foco toda a minha energia apenas em ter travado, sem levar em consideração todos os pontos positivos que eu possa ter tido na reunião. Maximizo as imperfeições. Coloco a responsabilidade toda em mim. O meu grupo todo foi um fracasso porque eu travei na reunião. Peraí, e a responsabilidade de cada um não conta? Tem gente que muitas vezes é uma esponja de problema, né? Se tem culpa, a culpa é toda minha. O contrário acontece na minimização dos méritos, né? Sabe que eu passei na prova de vestibular? Não, mas a prova estava fácil, eu dei sorte. Ou seja, eu passei na prova ou no concurso não é por causa do meu mérito, da minha capacidade, do meu esforço, da minha inteligência, da minha habilidade em lidar com o estresse. É porque tive sorte. Tem pessoas que têm uma dificuldade gigantesca de falar sobre os seus próprios méritos. Ela acha que se falar sobre os pontos positivos que ela tem, ela está sendo arrogante. Aliás, tem gente que acha que falar sobre autoconfiança é massagear o ego. Tem nada a ver com massagear o ego. Tem a ver com produtividade. Tem a ver com sintomatologia de ansiedade e depressão. Tem a ver com se sentir bem e com capacidade de ser produtivo. Tem alguma pessoa que acabou de mandar uma mensagem? Boa noite, sou sua fã. E melhorei muito meu conhecimento com você. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Aproveita, coloca um coração nesse vídeo, compartilhe com as pessoas que estão precisando. Você não faz ideia do poder que existe em uma palestra como essa
para levar uma informação cientificamente validada e séria para uma pessoa que está com a autoconfiança baixa e que muitas vezes começa a se questionar se a vida está valendo a pena. Porque nós estamos dando soluções que foram testadas e validadas cientificamente para fazer essa pessoa melhorar sua qualidade de vida. Isso é muito sério, isso tem um impacto enorme na vida da pessoa. Compartilha com as pessoas, não deixa esse conhecimento só para vocês. Vocês que estão assistindo essa live, vocês são portadores de um saber que pode abençoar a vida de outras pessoas. Compartilha no grupo de Instagram, compartilha no grupo de WhatsApp da sua família, compartilha no Facebook, leva essa mensagem para as pessoas, porque muitas pessoas podem estar precisando de uma mensagem como essa para decidir se querem continuar neste mundo ou não. E não foi uma vez ou outra que eu vi isso acontecer, eu vi isso acontecer muitas vezes. A perda da autoconfiança é uma coisa seríssima e grave e tem solução. E o caminho para se corrigir isso está exatamente na correção das distorções cognitivas. Porque você não nasceu para se aprisionar, você não nasceu para estar bloqueada, você não nasceu para viver uma vida aquém das suas potencialidades. Você tem tanta inteligência, tanta capacidade, tantas coisas que você pode fazer para melhorar, para evoluir, para crescer, para ir adiante. Você não pode deixar que algumas pequenas distorções cognitivas limitem e bloqueiem e travem a sua capacidade. Quantas pessoas poderiam estar aí numa faculdade, mas não fazem o vestibular pelo medo de fracassarem? Fracasso, né? Que medo as pessoas têm de fracassar. Todo o crescimento é algo que é construído gradativamente, um passo de cada vez. Todo o conhecimento, toda a capacidade, ninguém nasce sabendo nada. Você aprende tudo um passo de cada vez. Agora eu quero perguntar para você sinceramente, o que já te custou a falta de autoconfiança? Qual é o preço que você já pagou na sua vida pessoal por muitas vezes não arriscar, não apostar na sua capacidade para ir adiante? Tudo isso que eu falei é a chave para você destravar. Vamos lembrar de novo cada uma delas? Vitimização. Eu sei que a vida de ninguém é perfeita e muitas coisas ruins podem ter acontecido com você, mas o passado já acabou, agora é daqui para frente. Reestruture-se. 2, pensamento dicotômico, tudo ou nada. Ou é um fracasso ou é um sucesso. Ou eu fui um sucesso ou eu fui um fracasso. Perfeccionismo demais. Não, valorize os pequenos começos. Valorize os pontos positivos. Visão em túnel. Só foco naquilo que vem de negativo. Recebi 5 elogios. Uma crítica, foco só na crítica. Isso é injusto com você. Comparações injustas. Não se compare com ninguém, a não ser que aquilo seja um case de sucesso. A pessoa é um bom exemplo de como cresceu. Mas você vai ver que os grandes cases de sucesso são pessoas que tiveram uma vida inteira de fracasso e, de repente, começaram a evoluir, crescer e conquistar alguma coisa importante. Tem um filme interessante que eu vi esses dias, acho que é Fome de Poder. Ray Kroc, que é o criador do McDonald's. Bem interessante o filme. Acho que está na Prime. Uma vida de fracassos, um erro atrás do outro, um empréstimo atrás do outro, dívida atrás da outra. De repente, pá! Ele descobriu algo que ele poderia fazer com um projeto que já estava construído. E hoje, a McDonald's é o sucesso mundial que é, economicamente falando. Quem disse que você não pode estar a um passo de ter um sucesso estrondoso na sua vida? Eu acredito de verdade que você está a um passo de estar na melhor fase da sua vida. E muitas vezes você está sendo bloqueada por causa de falta de autoconfiança.
Outra coisa que a gente falou, maximização das imperfeições. Foca só na imperfeição, visão em túnel, lembra só da crítica, minimização dos méritos, dificuldade de aceitar os pontos positivos, de falar positivamente de si mesmo. Você pode falar de forma positiva de si mesmo sem ser arrogante, admitindo de forma saudável os pontos positivos que você de fato tem, os méritos que você faz jus. Qual que é o problema de você sentir orgulho de ser quem você é? Se você é uma pessoa boa em alguma área da vida, por que não estar satisfeita com aquilo que você conquistou? Não quer dizer que você vai estabilizar isso, né? Parar de crescer porque você já está satisfeita. Não, mas ser grato, ser grata por tudo aquilo que você conseguiu conquistar. Tem muita gente que tem uma dificuldade gigantesca de falar dos seus méritos verdadeiros. E isso faz muito mal para a sua autoestima, para a sua autoconfiança. Você não nasceu para ficar bloqueada. Você não nasceu para ficar além dos seus potenciais. Este é um ponto muito importante. Não importa se você tem pensamentos muito nobres sobre a sua vida, sobre o futuro, não importa se você tem potenciais, se você é uma pessoa muito capacitada, se você é uma pessoa com sentimentos nobres, pensamentos nobres, se você tem grande potencial, você sempre será julgada pela somatória dos seus resultados. Não apresenta resultados, as pessoas sempre vão ver você como sendo uma pessoa menos capaz do que você realmente é. E para você conseguir ter resultados, você precisa de autoconfiança. Você precisa se bancar. E para você se bancar, você tem que tirar e corrigir da sua vida cada uma das distorções cognitivas que eu falei. Isso aqui vai estar salvo no Instagram, isso aqui vai estar salvo no YouTube. Veja esta apresentação depois, reveja com amigos, com familiares, manda para os filhos, manda para as amigas. Esta informação, a autoconfiança é importantíssima, porque você não faz nada na sua vida se você não confiar em si de forma saudável, positiva. Não é egoísmo, não é vaidade, é uma aposta saudável nas suas capacidades. Não, eu sei que eu preciso melhorar em várias coisas, mas eu sei que eu tenho capacidades de fazer algumas coisas bem feitas e eu sou grato por isso, estou feliz por isso e quero melhorar cada dia mais. Esta é a postura. Sabe o que é o contrário disso? A impotência. O contrário de saúde mental, sob certo ponto de vista, é a impotência. Não tem nada que eu possa fazer para melhorar. A minha vida não tem solução. Esse tipo de coisa vai entrando em uma espiral negativa que, se você não tomar isso nas rédeas, não corrigir o seu pensamento, isso vai para um lugar muito sombrio, que eu não desejo isso para ninguém. O que eu quero para você é exatamente o contrário, que você saia fortalecida, fortalecido dessa conversa, para que você consiga a sua melhor versão, para que você consiga, de fato, produzir aquilo que você tem capacidade para fazer. Não se trave. Deus se manifesta nos movimentos. Haja, dê um passo de cada vez, saia da inércia, não jogue a culpa nos outros pelo problema, assuma a responsabilidade pela sua mudança hoje, porque a sua vida vai melhorar. E nós demos aqui o mapa da melhora. Essas distorções cognitivas têm sido estudadas no mundo inteiro, nos centros de referência mais bem preparados do mundo. E se chega à conclusão que uma pessoa que tem baixa autoestima, ela tem essa baixa autoestima por causa das distorções cognitivas. Então, quando vier um pensamento do tipo, eu nunca vou conseguir, eu sou um fracasso, eu sou ridículo, eu sou burra, eu sou incapaz, eu sou imprestável, eu não tenho perspectiva de vida, questione aquele pensamento. Você não está nessa vida sem propósito, jamais sobrevém sobre nós uma provação que não sejamos capazes de suportar. Você está vivo aqui por um motivo. Aposta nisso. Creia nisso. Você não está nesse mundo sem propósito. Dê um passo de cada vez.
Aposte no seu crescimento. Questione aquele pensamento. Questione a validade daquilo. Mas será que tem provas disso? Será que tem evidências realmente que eu sou ridículo em todas as áreas? Será que eu tenho evidências que eu não presto para nada? Será que tem evidências que eu sou uma pessoa esquisita, que as pessoas não gostam de mim? Será que tem evidências tanto que eu não sou capaz de fazer nada? Será que tem prova disso? Se você for analisar, você vai ver que você está pegando pesado, que não tem provas daquilo. E muitas vezes você está generalizando. Ah, eu fiz uma apresentação ruim, então eu não presto como estudante universitário. E não presto como ser humano. Eu sou uma pessoa terrível, ridícula, burra. Quantas vezes eu vi isso? Eu já citei esse exemplo de uma criança que eu atendi há algum tempo. E a queixa dos pais era a indisciplina, né? E aí eu fui conversar com esse menino e ele estava com um sofrimento terrível na sua autoestima, o que é uma evidência de que quem faz sofrer muitas vezes está sofrendo também. Ele era muito indisciplinado, mas ele tinha uma crença individual terrível, generalizante. Era uma generalização, que é essa crença nuclear. Ele chegou para mim e disse: doutor, as pessoas acham que eu sou preguiçoso, mas eu não sou preguiçoso. O preguiçoso, quando quer, aprende. Eu sou burro. Eu não consigo aprender. Aquilo me doeu, porque era criança, né? Quantas vezes ele pensou isso, e talvez até quantas vezes ele escutou isso. Como parte do plano de tratamento, fizemos uma testagem neuropsicológica na criança que deu que ela tinha uma disletria, um probleminha ligado ao desenvolvimento, que podia ser tratado tanto com o tratamento psicológico, como também pela psicopedagoga. Estabelecemos um plano multidisciplinar, ele teve aquela disletria tratada e se desenvolveu plenamente bem em todo o ensino fundamental e todo o ensino médio. Então ele achava que ele, como ser humano, era burro, porque tinha um probleminha. Aquele probleminha foi corrigido, o resto da vida se desenvolveu maravilhosamente bem, saudavelmente. A autoestima reestruturada. Muitas pessoas que estão me vendo hoje estão exatamente do mesmo jeito. Estão achando que são um fracasso. Estão achando que a sua vida não tem solução. Eu não tenho solução para mim. Eu não consigo ganhar dinheiro. Eu não consigo prosperar. Eu não consigo... Que não consegue o quê? A vida é daqui para frente. O passado já acabou. O que interessa é o que vai acontecer na sua vida ainda. Ficar o tempo todo focando que as pessoas falaram mal de você, que as pessoas não te trataram bem, que as pessoas não deram a você o valor e a oportunidade que você gostaria de ter tido, pode até ser verdade, mas isso não muda em nada o seu destino, porque o destino é daqui para frente. Não interessa o que já passou, né? O Jean-Paul Sartre era um filósofo francês, fazido em 1980, e dizer, não importa o que fizeram de você, o que importa é o que você faz com o que fizeram de você. É a sua responsabilidade do aqui para frente, né? Outra frase do Sartre, nós estamos condenados à eterna liberdade, a gente é sempre livre. Até quando a gente acha que a gente está na prisão, a gente é livre para acreditar naquilo. E também é livre para desafiar aquilo. Eu quero te convidar a desafiar aquilo que te prende hoje. Quantas pessoas estão num relacionamento terrível ou gostaria de ter um relacionamento muito melhor e estão presas à autoconfiança. Eu não consigo sair dessa situação. Quantas esposas eu já vi que o marido está traindo há anos. Ela não consegue sair daquela situação. Não, minha situação, minha vida não tem outra solução. Assim não tem? Que baixa autoconfiança é essa? Quem disse que você não pode sair dessa situação? Quem disse que você não pode enfrentar? É você mesmo que está se bloqueando. Você pode enfrentar essa situação, você pode se capacitar, você pode exigir ser tratada com respeito e dignidade. Traição no relacionamento é uma coisa gravíssima. De todos os pontos de vista, financeiro, moral, saúde médica.
Você tem direito de exigir ser tratada com dignidade psicológica, física, moral. Quantas pessoas estão num emprego terrível, sofrendo assédio, mas não, eu não tenho condição, não tem outra coisa a se fazer. Eu não tenho outra coisa. Por que você está se bloqueando tanto? Dê um passo de cada vez, insista um passo de cada vez. Ah, mas não está melhorando, mas continue dando um passo de cada vez. Uma hora você aprende alguma coisa que precisa aprender para sair dessa situação. Invista no conhecimento. Invista na sua mente, porque isso ninguém vai tirar de você. E se você quer investir em alguma coisa que é muito valioso, invista em como a sua mente funciona. Quais são os bloqueios da sua mente? Quais são as soluções para desbloquear, destravar os seus potenciais, para você reduzir os seus sintomas, para você recuperar sua autoconfiança, que você já teve, para você ter muito mais saúde mental e uma vida muito mais produtiva daqui para frente. Por que isso é importante? Porque a gente precisa de desafio. A gente se alimenta do desafio. A pessoa que não tem um desafio na sua frente, ela é uma pessoa que uma hora ela começa a se questionar o que ela está fazendo nesse mundo. Mas quando você tem um desafio saudável, você aceita esse desafio, isso pode ser uma fonte de energia para a sua vida. Você nasceu para dar algum fruto. Acredite nisso. Repito, jamais sobrevém a nós uma provação que não sejamos capazes de suportar. Sempre vai existir uma porta se abrindo, sempre existe um degrau a ser subido, sempre vai existir um passo que você pode dar para crescer um pouco mais, para aprender algo que você não sabia. E você sai muito mais fortalecido e muitas vezes até deixar um legado positivo para as pessoas que estão ao seu lado. Eu, de fato, acredito nisso. De fato, acredito nisso. Bem, a autoconfiança se constrói com pequenos passos, desafiando as crenças, desafiando os padrões que te prendem, que te amarram. Eu quero que você desafie tudo aquilo que te prende. Vá além. Reconte a sua história. Não entre na postura da vítima, mas na postura de alguém que assumiu o controle da sua vida daqui para frente, porque é para frente que se vive. Bem, na próxima live, quinta-feira que vem, se Deus quiser, aliás, hoje eu botei um nome bonito para a live, que é LACE, Life de Autocuidado Emocional. Eu adorei esse nome, LACE, Live de Autocuidado Emocional. Porque se você não cuidar da sua cabeça, ninguém vai fazer isso por você. Então, toma a sua saúde mental nas mãos, porque é você que vai ser beneficiado quando você aprender mais sobre si mesmo. O tema da nossa próxima live é como melhorar seu foco e produtividade. Vai ser quinta-feira que vem, dia 20, no dia 5 de junho, se Deus quiser. Desejo a você uma boa noite. Muita luz, muita paz, muita saúde. Que Deus possa abençoar muito a sua vida e que você supere todas as expectativas que você teve até aqui. Supere, vá em frente, dê um passo de cada vez. Não para. Não desiste de você. Forte abraço.